Olá, muito interessado. É sobre isso que vamos meditar. No Evangelho de João, no capítulo 21, dos versículos 20 a 22, diz: Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Nesse capítulo 21 de Mateus, Jesus ele aparece aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, na sua terceira aparição depois de ressurreto. Então, dos versículos 15 ao 22, Jesus estava conversando em particular com Pedro, e provavelmente os dois estavam andando e conversando. Jesus disse por 3 vezes que se Pedro o amasse, então deveria apacentar as suas ovelhas. Mas Jesus também revela a Pedro que da forma que ele morreria e que não seria de forma natural, mas que na sua morte ele iria glorificar a Deus. Pedro morreu entre os anos de 64 e 65 depois de Jesus, por ordem de Nero, e segundo os estudiosos, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Bom, se foi de cabeça para baixo ou não, ele morreu pela mão dos homens e não negou Jesus, foi fiel, por isso glorificou a Deus na sua morte. Jesus está conversando com Pedro, está revelando, que a morte de Pedro iria glorificar a Deus. E em dado momento dessa conversa em que eles estavam andando, Pedro então olha para trás e ele viu que João estava seguindo eles um pouquinho de longe, não estava ouvindo a conversa, mas estava seguindo a eles. Então Pedro pergunta para Jesus: Olha, Senhor, o Senhor, revelou aí para mim da forma que eu vou morrer e que minha morte vai ser dolorida, vai ser terrível, mas eu vou glorificar a Deus na minha morte. E quanto a este que vem vindo aí? Como será a morte dele? Olha só que interessante como Jesus responde para ele. João capítulo 21, versículo 22. Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus estava dizendo a Pedro: não é da sua conta o que eu vou fazer ou não na vida de João. Como eu vou tratar João não é da sua conta. Estou falando com você nesse momento e não com João. E ele diz então para Pedro: quanto a ti, segue-me. Parece que estamos mais interessados na vida dos outros do que na nossa própria vida. Deus tem um particular e um plano específico com cada um de nós, com cada um. E no caso de Pedro, parece, entenda por favor, parece que ele está dizendo para Jesus assim: se a minha morte será dolorida e difícil, a de João também tem que ser.
Nós dois somos discípulos, nós dois somos apóstolos, nós dois somos escolhidos pelo Senhor, nós dois estivemos 3 anos e meio seguindo o Senhor, nós dois estamos aqui vendo o Senhor ressurreto. Isso sou eu que estou pensando, meus irmãos. A Bíblia não está dizendo dessa forma. Mas isso parece que tem a ver com o nosso padrão de justiça. Nós temos o nosso padrão de justiça. Sabe, certa vez Jesus contou uma parábola de um dono de uma vinha, que quando chegou o tempo da colheita, ele saiu a contratar trabalhadores para então a colheita. E ele saiu de madrugada contratando pessoas, e um grupo começou a trabalhar às 6 horas da manhã. Mas ele saiu novamente e contratou mais homens para trabalhar às 9 horas, e depois ao meio-dia, e depois às 3 horas da tarde, e finalmente ele contratou mais homens às 5 horas da tarde. Então, quando chegou às 6 horas da tarde, e ele chamou todos para fazer o acerto, e nesse momento houve alguns questionamentos. Mas vamos ler o texto para nós entendermos. Mateus capítulo 20, dos versículos 8 a 16. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Meus queridos irmãos, está aqui o questionamento, porque de uma certa forma não houve uma justiça. Aqueles que começaram a trabalhar às 6 horas da manhã trabalharam o dia todo, e aqueles que começaram às 5 horas da tarde trabalharam apenas 1 hora. A questão é que aquilo que foi combinado foi feito, e ele combinou que receberia 1 denário para o trabalho de um dia. Agora, o que Jesus está dizendo é que Deus faz do jeito que quer, com aquilo que é seu. Deus não vai pedir autorização para mim ou para você ou para qualquer pessoa que seja para fazer aquilo que Ele quer fazer. Por isso, no caso de Pedro, Deus está tratando com Pedro pessoalmente, na forma de Jesus Cristo, e Ele está dizendo a forma com que ele vai morrer, e Ele está olhando agora para o discípulo amado João e perguntando para Jesus: e aquele, como é que vai morrer? Porque se eu vou sofrer, o outro tem que sofrer também. Parece que é isso, parece. Sabe, mas não interessa como Deus vai tratar a outra pessoa. Por isso, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, eu e você precisamos obedecer ao mandamento que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. E com isso, faça sempre o bem a todas as pessoas. Mas como Deus irá tratar
cada um de nós, isso é com Deus. E eu e você não temos o direito de dizermos a Deus como será o tratamento com Ele, porque é Deus quem vai tratar, em nome de Jesus. O tratamento de Deus comigo é um, com você é outro, com outra pessoa é outro. Talvez alguém que está sofrendo está dizendo, por que eu sofro enquanto o outro não sofre? Isso é entre Deus e aquela pessoa. Em nome de Jesus Cristo, eu preciso saber aquilo que Deus está falando para mim. Em nome de Jesus, não é não se importar com as outras pessoas. Eu preciso amar, respeitar, eu preciso fazer o bem, e essa é uma verdade. Agora, qual vai ser o tratamento e como Deus vai tratar essa pessoa? E finalmente, como vai ser a morte dessa pessoa? Isso é o problema dela com Deus, ou de Deus com ela. Isso não nos interessa. Muitas vezes estamos muito interessados na vida do outro, mas esquecemos da nossa. Deus é perfeito nos seus planos, na sua justiça, na sua graça e na sua misericórdia. E o que nós precisamos prestar atenção nesse momento é naquilo que Deus disse, ou naquilo que Jesus disse para Pedro. Depois que ele fez aquela pergunta, quanto a ti, segue-me. Siga a Jesus, meu irmão e minha irmã, e não se importe como Deus vai tratar a outra pessoa. Se Ele vai perdoar, se Ele vai prosperar, se Ele vai abençoar, se Ele vai punir, como Deus irá fazer, isso é entre Deus e a pessoa. Seja sempre uma boa pessoa. Mas como Deus vai tratar o outro, isso não importa para nós. Amém? Oremos. Senhor Deus, muitas vezes, Pai amados, estamos sim interessados em saber da vida dos outros. Querer o bem do outro, Pai amado, esta é uma obrigação nossa, como filhos de Deus. Mas como o Senhor vai tratar o outro, isso é um particular entre o Senhor e aquela pessoa. Em nome de Jesus, o Senhor não revelou para Pedro, Senhor Deus, como o Senhor iria tratar João. Senhor Deus amado, o Senhor falou para Pedro como iria tratar com ele. Ah, Deus amado, nos ajuda a entender isso, em nome de Jesus. Pedimos a sua bênção, a sua direção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus tinha dito, que te importas? Porque se eu quiser, Ele pode continuar vivo até eu voltar. Deus é Deus e Ele pode fazer qualquer coisa. O que importa para nós nesse momento? Quanto a ti, segue-me. Siga a Jesus. Siga a Jesus. Esse é o melhor caminho. Que Deus abençoe você grandemente, a sua casa, a sua vida, seu coração. E da minha parte, um grande abraço a você. Amém?